Mas é uma onda que está vindo mundialmente mesmo, fazer um design centrado no usuário, fazer um design participativo. Essa vertente é uma coisa que veio muito, por exemplo, com o aplicativo do Nubank, né? Aquela coisa do design centrado no usuário. Uma das vertentes da nova Advocacia 4.0, que é o direito para as startups. Em 2017, a ONU reconheceu o dia 21 como a data oficial do Dia de Criatividade e Inovação. Olá pessoal, estamos começando mais um Papo na Nuvem, o podcast da Nuvem Tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre criatividade e inovação e estamos aqui com nossas meninas criativas, Olivia, Carol, Sayuri, Janinha. E o bendito fruto aqui. Gabriel, Scrum Master aqui na Nuvem Tecnologia. E eu, Karina Furlan, desenvolvedora e Scrum Master aqui na Nuvem Tecnologia. Bom, vou começar fazendo um convite para vocês, nossos ouvintes, que dia 21 e 22 de abril nós vamos ter o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, é isso? Isso. E excepcionalmente no dia 21 nós vamos ter um evento aqui na Nuvem Tecnologia. Fiquem atentos nas nossas redes sociais que vamos ter logo mais os cronogramas e os convidados. Então nos acompanhem lá no @Nuvem Tecnologia no Instagram. E para começar então, meninas, eu quero ouvir de vocês, já que vocês estão inteiradas nesse meio de eventos e tudo mais para fomentar a comunidade, o que vocês esperam do evento nesse esporte, nesse tipo? Criatividade. No mínimo, né? É, lógico. Como que vocês veem isso agregando assim? Então, na verdade, o convite, né, que foi feito para mim, para a Sayuri, a gente é do governo. O governo é uma instituição super criativa. A gente tem um desafio, a gente está numa instituição chamada MTI, Empresa Mato Grossense de Tecnologia da Informação, que também é super criativa. E então a gente tem lá hoje uma unidade de inovação, que foi uma luta para conseguir fazer ela existir, né? E agora a gente está começando a tocar isso. A Yuri já está há 1 ano nessa brincadeira. Eu estava afastada para o mestrado de inovação e voltei agora para também fazer parte da equipe. E a gente está lá tentando cada dia uma batalha, trazer o funcionário público para inovar e trazer criatividades. Ainda mais na nossa questão que a gente faz todos os serviços do Estado digitais, né? Então a gente está lá com essa missão de fazer serviços públicos criativos para o cidadão. Legal. A nossa ideia é assim, a gente, lá mesmo na MTI, a gente já fez algumas atividades mais diferenciadas do que a gente habitualmente acha que é o governo, né? Ano passado a gente fez um design sprint e a gente está querendo, esse ano, todo o serviço digital que a gente vai fazer, a gente rodar um design thinking antes para poder entregar mais valor para o nosso cliente final. Já que vocês estão falando bastante dessa parte de inovação no órgão público, que realmente, né, deve ser mais engessado, deve ter uma barreira um pouco maior, né? Como que vocês atuam assim na área de vocês, trazendo essa inovação e essa criatividade? Vocês falaram um pouco de design sprint, design thinking. Você pode comentar um pouco mais esses termos? Bem mais. Então, o design thinking é uma metodologia utilizada com o intuito principal de trazer empatia da população ou das pessoas em relação a um determinado problema, né? E o design sprint é uma metodologia do Google baseada no design thinking, que também tem mais ou menos os mesmos passos. Nesse período que eu estava fazendo no mestrado, né, na verdade eu não finalizei ainda, só estou na qualificação, falta defesa ainda. O meu objetivo, a minha dissertação mesmo, é eu criar um modelo, que esse modelo vai ser difundido, pretende ser difundido no Estado, de como escutar o cidadão. Na verdade, o governo não fazer o serviço só pensando nele, na visão dele, né? Como comumente acontece em vários lugares, não é só Cuiabá, não é só Mato Grosso. Mas é uma onda que está vindo mundialmente mesmo, fazer um design centrado no usuário, fazer um design participativo. Então, assim, esse modelo que está sendo desenhado, que vai ser até uma oficina dentro, né, do evento, vir com esse critério humano mesmo. A gente vir trazer em algum momento, né, o cidadão até na mesa e fazer a parte de ideação do serviço mesmo com ele.
E também tem várias fases, né? A gente faz a questão da empatia, vai visitar, faz o servidor público realmente que está trabalhando no dia a dia virar cidadão e ele mesmo ir fazer o serviço. Então, você tá falando várias ferramentas, várias técnicas que a gente faz para gerar essa empatia, para captar essa informação do cidadão e fazer esse momento de ação, que nada mais é do que um dia de várias atividades, vários estímulos, que a gente faz o cidadão, o servidor, coloca todas as pessoas que fazem parte daquele serviço, do fornecedor até toda a cadeia, numa mesa, e ali eles vão colocar o que eles desejam, dar ideias de como poderia ser esse serviço, até o fim do desenvolvimento, de fazer um protótipo, um MVP, e desenvolver e virar um serviço, né, de governo, um serviço público digital para o cidadão. Você, Olivia, também trabalha nessa parte do serviço público? Eu sou advogada, então eu fico do lado de cá do serviço, dependendo muito dessa mudança de pensamento do serviço público. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que a máquina governamental ela é um pouquinho mais demorada, é natural. A gente sabe o quanto que tem de burocracia. Quando vocês vão pedir alguma coisa para vocês, um computador, vocês têm que passar uma via sacra de pelo menos 6 meses, eu sei que é demorado. Então, essas situações o cidadão sente lá na ponta. Ele sente com uma falta de atendimento personalizado, que é o que o pessoal está correndo muito atrás agora. Eu estive na semana passada no TJMT com a inauguração do Núcleo de Inovação. Eles também estão preocupados com essa situação de atendimento ao cliente, porque eles começaram a tratar os usuários do serviço da justiça como clientes, que é o que se deve fazer, porque no final quem paga as contas são a população, né? É a população, na verdade. Então, me deixa feliz e preocupada ao mesmo tempo, porque a gente sabe que está demorando muito, então tem que fazer um pouquinho mais de design sprint, não só o design thinking, né? Tem que ser um passo um pouquinho mais rápido, mas é interessante. Comecei a usar o design thinking no meu trabalho, mudei minha forma de pensar, porque você se acostuma a ficar dentro do escritório só trabalhando ali e se esquece do outro, não tem jeito, é automático, você está ali no papel e você fica só no papel. E quando comecei a trabalhar mais com essa metodologia, saí, conheci pessoas, hoje eu sou parte de helpers do pessoal do Digoreste, estou com a Carol junto lá no Startup Weekend e também no Dia Mundial da Criatividade, porque eu entendo que criatividade é o que precisamos. Na verdade, o músculo, né, que precisa ser trabalhado todo dia, não tem como. Você deixa de criar, você deixa de produzir. A ideia lá nossa do setor de inovação, na verdade, é não só ficar nesse... O modelo, na verdade, ele não é nem design sprint, nem design thinking, são várias técnicas que a gente está fazendo, até que está sendo apresentado lá na questão da... Eu estou validando ele, na verdade, né, já com uma experiência real dentro do evento, mas acredito que ele absorve essas experiências que existem já, design sprint e thinking, e daí design participativo também, que engloba tudo isso, que é a semente, né, o berço de tudo. Mas, assim, a ideia maior é a gente ter um laboratório de criatividade dentro do governo para serviços públicos digitais e outros serviços, né? Tentar trazer realmente a gente ter esse braço dentro lá da unidade de inovação, trazer o servidor público e também fazer um convite para o cidadão, porque quando o cidadão, eu vi um problema aqui de um serviço, eu acho que isso poderia ficar legal assim. Então, a gente colher essas ideias também, fazer um canal de contato com o cidadão também. E a gente está com uma proposta também agora, existe já, não sei se todos conhecem aqui, uma app chamada MT Cidadão, né, que tem diversos serviços. Ele teve a primeira versão, na verdade era pegar os serviços que tinham existentes no estado já digitais e colocar num canal único, né, numa entrada única, mas agora ele está passando por uma reformulação, já vem um lançamento muito legal dele. Agora todo mundo tem que conhecer, né, processar. Não, vem mais no conceito de transformação digital mesmo, né? E ele vai vir com a gente está tendo até, na verdade, um trabalho junto com a Estônia, né? A gente teve algumas expertises lá, então vai ser bem, assim, bem legal. A versão 2 vai ser bem diferenciada da versão 1, e daí já estamos, na verdade, tratando da versão 3. É a versão 3 que vai ter essa questão da interatividade com o cidadão.
E a ideia também é, no laboratório, quer dizer, tem muitas ideias, né? E a gente está começando, ideia não, a gente já está começando a executar essa parte mesmo do modelo, já está rodando, já está com algumas experiências rodando. Tem as questões também que a gente está fazendo de validar os serviços já existentes com o cidadão antes de ir para o ar. Então, assim, tem várias coisas que são pequenas, mas que trazem um ganho, eu acredito, para o governo, uma outra visão, e o cidadão realmente se encontrar ali, né? Porque hoje o cidadão vai pagar, vamos lá, todo mundo tem carro aqui, vai lá pagar os documentos do carro, ele tem que ir na fazenda, tem que ir no Detran, ele acaba virando um despachante do governo. Porque tem que ir em vários lugares para fazer um serviço que é só fazer um documento do carro. Essa vertente é uma coisa que veio muito, por exemplo, com o aplicativo do Nubank, né? Aquela coisa do design centrado no usuário, a questão do user experience, que transformou a forma como a gente se comunica com aplicativos e fez a gente... Hoje, se a gente tem que ir no banco, pelo menos eu fico muito brava. Eu também. Puxa, eu vou ter que ir no banco só para isso, né? Mas vocês estão falando sobre design thinking, design sprint, mas vocês poderiam explicar mais, assim, qual que é a ideia por trás do design thinking, os passos do design sprint? Eu sei que a Sayuri já rodou um design sprint, teve uma experiência mais concreta. Então, o design sprint é uma metodologia utilizada pelo Google para fazer um produto partir de um problema e a gente chegar numa solução em 5 dias, né? Você pega ali uma equipe multidisciplinar de 6 ou 8 pessoas, coloca todo mundo na mesma sala, tranca a porta e... Tô brincando, mentira. Não, a gente não tranca a porta, se matem. Tranca a porta, coloca salgadinho. Não, a gente tem toda a metodologia, ele é bem acertadinho nos seus horários. Você tem horário para começar tal atividade e tudo mais. E aí você faz diversas atividades que vai desde você destrinchar o que é o problema até você fazer um benchmarking do que tem por aí para resolver aquele problema, você desenvolver uma solução própria, você já prototipa aquela solução e aí você já pega 5 pessoas no final e você testa se aquela sua solução de fato está agregando valor, está resolvendo aquele problema inicial lá. E aí quando você testa isso, eu e a Janine, a gente fez parte dessa equipe, é algo que a gente achou que eu achei que eu não ia conseguir terminar, eu achei que não ia conseguir chegar em alguns resultados. Você pode falar qual foi o problema que você estava tentando resolver ou é segredo de Estado? Não é segredo de Estado. Nosso problema foi bem simples, né? É que na verdade foi o próprio pessoal da comunicação da nossa empresa que falou assim, nossa intranet é entra, só tem aquele HTML sem graça, aquela coisa sem graça. A gente quer interatividade, a gente quer trazer o pessoal para dentro da intranet. Aí a gente sentou e desenhou o que a gente achou que seria uma intranet que as pessoas, de fato, na empresa gostariam de entrar e gostariam de... O que elas queriam dentro da intranet, né? Que informação seria importante para a pessoa entrar, o que interatividade poderia ter. E aí a gente desenhou coisas que, assim... No final, a gente chegou de levar o vice-presidente, né? No final, a gente mostrou para ele parabenizou a gente, porque ficou realmente um produto muito legal. Porque não é como em qualquer outro, acho que em todos os setores, até na família da gente, né, um grande problema é a comunicação, né? Sim. A gestão de conhecimento também é uma coisa muito complicada. Então, assim, como a gente está passando nessa reestruturação da MTI, então nada mais justo a gente começar também a cuidar dessa questão mais interna. Daí o primeiro desafio nosso foi esse. E agora a gente está com mais os outros 2 desafios para rodar, que é uma de um projeto da UFMT, que é um projeto de pesquisa que são de mulheres grávidas, que a gente vai começar a fazer já a primeira, rodar, né, a primeira fase do modelo, e depois a gente vai pegar um serviço realmente do MT Cidadão, e tentar, que ele vai agora passar por uma seleção que a gente está verificando lá internamente, para rodar também, para ver como que ele pode ficar mais com o olhar do cidadão mesmo. E o que é interessante que a Sayuri comentou do Design Thinking é porque você pensa primeiro no problema, não na solução. Às vezes você senta na mesa e você quer solucionar. A resposta é essa. E aí você faz todo um procedimento achando que aquela resposta é a certa. Se você tivesse pego primeiro para descobrir se aquele realmente é o problema, porque às vezes o problema está na cara, mas na verdade tem alguma outra coisa por trás que você não viu,
que é o cerne do problema, e você perde um tempo aí enorme tentando uma solução que não tem validade nenhuma. Eu acho que é isso que é o legal do design thinking, é você focar no problema. É um cenário super comum em qualquer empresa de desenvolvimento de software. O cliente ele já vem com a solução que ele quer ter pronta. E qualquer um de nós, quando vai no médico, a primeira coisa que a gente quer identificar é o problema. E depois a gente vai descobrir o que vai ser tratado, né? Como vai ver aqui. E eu acho que isso tem muito a ver com a criatividade, né? Eu queria saber, eu fiquei muito curioso, como que surgiu a ideia de fazer o Dia Mundial da Criatividade aqui em Cuiabá. Então, primeiro, assim, dando um primeiro histórico de como chegou, a criatividade no Brasil começou a ser celebrada lá em meados de 2014. E em 2017, a ONU reconheceu o dia 21 como a data oficial do Dia de Criatividade e Inovação. E daí, em 2018, o Lucas Foster, que é um psicólogo, né, isso aí que a gente vê que não é de alguém, de uma coisa técnica, tecnológica, é um psicólogo, gente. Ele ativou, através do Project Ruby e o Lab Criativo, 13 cidades brasileiras para celebrarem a criatividade, né? Ele chamou fez uma série de palestras com designer e tal, e em 2018 que ele formatou realmente o evento como um formato de evento, e a ONU reconheceu como o principal evento que celebra a criatividade e inovação. E agora em 2020 vai acontecer no dia 20, além do dia 21, que é o dia da criatividade, para amplificar os alcances. A gente colocou a meta de acontecer em 2 dias, dia 21 e dia 22, em 110 cidades do Brasil e do mundo. Então vai acontecer não só no Brasil, mas em várias cidades. Vai acontecer pela primeira vez no Japão. Eu não lembro todos os países, mas o que eu lembro de primeira, que pela primeira vez vai acontecer no Japão. Em Cuiabá, não é a primeira vez. Eu descobri, por acaso, eu não sabia que já tinha acontecido o Dia da Criatividade de Cuiabá. Em 2018, o grupo, deixa eu ver se eu vou conseguir falar, Tibararé. Isso, exatamente. Ele por acaso, é um grupo que foi premiado em 2016 pelo Prêmio Brasil Criativo, também idealizado pelo Lucas Foster. Eles organizaram o Dia Mundial da Criatividade aqui em Cuiabá. Eles fizeram uma programação bem bacana, lá no Metade Cheio. Só que, apesar que foi muito bacana, foi focado no mundo das artes, né, do audiovisual. E em 2019 não aconteceu. E foi por causa que não aconteceu em 2019 que eu estou aqui hoje. E que eu fiquei assim, gente, tem que acontecer esse evento, criatividade tem que ser celebrada. E eu sou uma amante da criatividade, e eu ficava seguindo os stories e sempre olhando, quando vai sair, quando vai sair. Dia 24 de dezembro, eu recebi um e-mail que tinha... Que era presente de Natal. Presente de Natal. Para liderar o evento. E a ideia de trazer celebrar o Dia da Criatividade aqui é bem para desmistificar a criatividade, para mostrar que a criatividade não é apenas do mundo das artes, não é só de artistas, de cantores, né? É importante isso na gente, na cultura, mas não é só isso. A criatividade, ela permeia, é uma coisa do ser humano, né? Todo ser humano, ele é criativo. Como que teve um start, como que surgiu a ideia da roda? É um insight criativo, né? Então todos são, todo mundo fala, eu não sou criativo. Gente, todo mundo é criativo. E como a gente precisa, a Olivia falou uma coisa que eu deixei gravado. É como se fosse um músculo que a gente precisa ficar exercitando. Se a gente não exercita, não sai. Então, e como a gente exercita isso? Então, oferecendo diversas atividades mais variadas possíveis para você ter todos os insights. E a gente parte da premissa, no Dia Mundial da Criatividade, que a criatividade, ela é a matéria-prima para a inovação, para você solucionar as problemáticas, desde os pequenos problemas do dia a dia até os grandes desafios da humanidade, fome,
aquecimento global e tudo mais. Acho que é isso. É isso, gente. O legal, assim, quando ela foi conversar com a gente, ela estava falando de criatividade, o que a gente poderia estar fazendo, a gente querendo ajudar de qualquer forma. A gente foi conversar com ela no primeiro momento. Independente se a gente fosse pela MTI, né, pelo governo ou como particular, né, como cidadão, a gente queria estar participando desse evento e daí a gente colocou algumas ideias de alguns projetos que a gente estava fazendo e ela falou, não, tudo isso é criatividade, né? E assim, é legal que eu acho que qualquer vertente, qualquer trabalho, eu acho que está aberto o canal para se inscrever, né, Sim, agora, sim. né? Para Sim. diversos projetos, não é? Então, agora essa parte que faltou explicar. Então, como que o evento, a dinâmica do evento acontece? Ele é formado pelos líderes locais, né, os representantes que eles chamam de embaixadores da criatividade do nacional, que é a conexão entre o nacional e o local. No caso, eu aqui sou representante de Cuiabá. Os líderes locais, os anfitriões, os inspiradores, os voluntários e os parceiros e patrocinadores. Os inspiradores são as pessoas... vamos voltar, acho que aquela dinâmica analogia do aeroporto, acho que é bacana para explicar. Eu conheço. Então, vamos imaginar o Dia Mundial da Criatividade como um aeroporto e a torre de controle é onde está o líder local, junto com a organização. O avião são os anfitriões, que oferecem os espaços para acontecer as atividades. O piloto é como são os inspiradores, que conduz as atividades. Os passageiros são os participantes, né? E os comissários são os voluntários, que ajudam o piloto, ajudam o inspirador a conduzir a atividade. Só que ao contrário da analogia, aqui os voluntários também podem ser inspiradores. Então, e aí, o que são os inspiradores? São pessoas que oferecem, têm uma ideia, têm um conhecimento bacana, têm um projeto bacana e que permeia a criatividade, direta ou indiretamente. Né? Isso é importante ressaltar, que não precisa ser diretamente ter a visibilidade, o nome criativo, a atividade, mas que indiretamente ela tem um insight criativo, tem alguma coisa. Por exemplo, sempre eu vou lembrar dessa atividade. Tem uma consteladora que ela escreveu a atividade dela, que é desbloqueio de potencial criativo através da constelação familiar. Então, onde que está a criatividade, né? Mostrar isso assim, tipo, eu nunca imaginei que poderia ter essa ligação de constelação familiar com criatividade. Então, foi criativo só dela pensar nisso. Só de pensar nisso foi criativo. Eu falei, gente, assim... Então, os formatos de atividades podem ser mais variados. Pode ser um talk show, pode ser um workshop de pintura, pode ser uma palestra, vai ter uma palestra sobre startups na comunidade negra. Nossa, tem vários. Eles se inscreveram o circuito itinerante de ciência e tecnologia, que é a carreta da MT Ciências. As crianças, que deve levar criatividade física, né, para as crianças. Tem oficinas também, se você quiser ensinar alguma coisa no manual para a galera, você faz, cozinha. Ideia assim, eu quero fazer alguma coisa que eu faço, vou lá, se inscrevo. Exato. E daí vocês vão fazer os vídeos. Você acha que seu conhecimento merece ser compartilhado, traz um insight disso, se inscreva, a gente vai encaixar nos anfitriões. Então, os anfitriões que nós já temos confirmados, primeiramente, a nuvem, né? A nuvem tecnologia, o Pátio Raiz, o Sebrae Lab, o AgriHub Space, e hoje foi confirmado também, para a gente sair um pouquinho do centro, foi confirmado o Instituto Casarão, Casarão das Artes, para dar 90. Então, que foi confirmado hoje, então ainda estou pegando as informações deles, tudo, cadastrando, mas lá também vai ter atividades. Eles já fazem um trabalho bacana lá, merece até dar uma busca no Insta deles, faz um trabalho bem bacana. Então a gente sair também um pouquinho do nosso centrão aqui, a gente precisa
voltar nesse um ano lá, vamos lá. Inclusive a gente que vai querer, né, lá como rodar lá a questão do serviço público, a gente vai precisar de voluntários, né, Sim, e cidadãos para ir lá ajudar a contribuir para melhorar o serviço público nesse dia. E como que vai funcionar? No dia 21 e no dia 22, então nós vamos oferecer essas diversas atividades não só apenas nesses anfitriões, tá? Tem alguns ainda estão em conversação ainda, não fecha, então tem mais nomes ainda para aparecer aí, gente. Então, no dia 21 e no dia 22, nós vamos oferecer diversas atividades nesses anfitriões durante o dia. As inscrições estão abertas, inscrições para anfitriões, inspiradores e voluntários vão até dia 15. Por que até dia 15? Porque quando fechar dia 15, a gente vai fazer como que eu chamo isso, gente? Match. Um match entre todas as atividades e voluntários com os espaços. Vamos encaixar nos locais, tudo. Então, só apenas após o dia 15 que daí a gente consegue fechar a programação. E daí vamos ver que atividade que cada uma necessita. Então, buscar meios de viabilizar cada atividade. E os voluntários vão ajudar em cada ponto. Fazer acontecer. Legal. Então, a expectativa está realmente bem alta aí, né? Sim. Para esse evento, para esse dia aí, bem legal. Eu estou muito empolgada. E é bacana de comentar que é um evento gratuito para a população, né? Então ela vai ter várias oficinas, vários workshops durante 2 dias, gratuitamente, em vários lugares da cidade. A ideia do Dia Mundial é bacana porque ele pede para que não seja em um só local, porque as pessoas precisam chegar a esse local e que a gente não consegue chegar. Até uma das premissas para se ter criatividade é realmente ter uma diversidade grande, né? Que a partir daí que começa a surgir ideias diferentes, tem gêneros diferentes, né? Então eu acho que é bem legal isso e é muito legal que a gente tem, por exemplo, a Olivia, que é da parte do direito, né? Para ver realmente em quantas áreas, né? Em todas as áreas que a gente realmente pode ter essa criatividade, essa inovação e trazer abordagens que já são mais utilizadas em algumas áreas, né? Como design thinking e tudo mais, para outras áreas como o direito, por exemplo, também. O pessoal nem imagina que tem, mas Sim. tem, né? E é realmente assim, a Olivia comentou que ela teve uma mudança de mindset para realmente mudar, né, a forma como atingir as pessoas que ela atendia e tudo mais. Em que momento que vocês perceberam assim que tinha que virar uma chavinha onde vocês trabalhavam assim de realmente atuar com criatividade, inovação? Pra falar direta? Falar a verdade. Eu tô 5 anos na MTI, faz 5 anos que eu luto por esse espaço. A resposta é ameaçar os nossos empregos. Na verdade, tem 5 anos que eu tô. Faz 5 anos que a gente entrou lá? Que foi A gente efetivado? precisa falar quanto tempo a gente tá? Que foi o último concurso que a gente entrou e assim, eu vim da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então eu já vim com essa eu queria casar essas, né, o que eu fazia na Ciência e Tecnologia com a TI, que era para onde eu estava indo, migrando, né, que eu tinha acabado de comissionada virando efetiva no governo. E daí a gente sempre já criou na verdade, antes era uma gerência de inovação, mas a gente trabalhou mais uma questão interna, de cultura de inovação, que acho que são degraizinhos, né? E daí nisso a gente começou a ser atropelado por várias coisas, ela acabou sendo deixada De lado um pouco. na verdade. E daí depois veio com essa onda de realmente de sobreviver, né, no governo, juntou o pessoal e daí realmente a direção, que é uma outra direção com uma visão, né, falou assim, não, vamos apostar nossas fichas, que esse é o caminho, e daí criou a unidade. E agora tá todo vapor ali. Apesar da brincadeirinha de perder o emprego, é uma coisa que eu falo, eu fiz uma palestra sobre inovação na Cefaz mais ou menos 1 mês atrás, né? E aí a gente estava falando que esse mesmo caso de ameaçar os nossos empregos aconteceu na Apple. A Apple, ela estava muito bem das pernas e aí eles foram lá e tiraram o Steve Jobs. O Steve Jobs, beleza, vou lá fundar a Pixar, vocês ficam aí então com a Apple, não quero mais. E aí a Apple foi caindo, ela estava quase à beira da falência. Eles, pessoal, né, pelo amor de Deus, Steve Jobs, volta.
A hora que ele voltou, ele falou assim, não, gente, aqui o problema aqui é que a gente precisa fazer inovação, a gente precisa criar coisas novas. E a partir disso que teve esses produtos todos disruptivos, como o iPod, o iPhone, né? Então, exatamente, às vezes é a partir de um momento de dificuldade que essas disrupções também elas se criam, né? E eu cheguei agora, né? Essa Yuri já que eu tive esse período me preparando. E eu achei muito legal que a hora que eu cheguei lá tinha um projeto muito antigo, desde a época que a gente estava lá, de permitir que os servidores, né, que a equipe mesmo da MTI pudessem dedicar 20% do tempo delas para um projeto que ela gostasse de desenvolver para o Estado, né? Não é um projeto pessoal, um projeto que ela gostaria de desenvolver diferente, que não fosse da atribuição que ela estava lá. E daí a gente chamava de 80-20, 80-20. Quando eu cheguei lá, a Sayuri comentou comigo que foi criado esse Innovation Day, que na verdade partiu de uma ideia de um colega nosso, foi José Roberto. Acho que a gente está com um canal de ideação lá, que todo mundo pode mandar sugestões do que podemos fazer na empresa. E daí eu falei assim, nossa, olha o tanto tempo que a gente tentou isso acontecer e agora realmente virou realidade, sabe? Então a gente vai vender esse Innovation Day, é muito legal, porque realmente a pessoa se dedica 20% do tempo dela para fazer um projeto diferente, com a tecnologia, com o que eles definiram naquela mesa, naquele período, naquele tempo. Então assim, é um outro olhar, né? Eu acredito que a MTI está dando uns passos na direção certa. E quando o ambiente colabora, você tem isso. Mas não é fácil, não. A evolução não é fácil, de qualquer maneira. Mas quando você tem, por exemplo, essa situação de mudança de chefia, né, que abriu essa oportunidade. As outras também era aberto, mas tipo assim, sempre a rotina atropelava, sabe? Aquela coisa que, é prioritário, mas é a última prioridade das prioridades. Até hoje a gente precisa ter Eu acho que no serviço público é comum, a gente tem que dar assim, ficar dando murro mesmo, ponta de faca para poder avançar, senão fica parado. Mas é bem interessante. Tem que dar o primeiro passo, né? E outra coisa que eu acho assim, muito assim, que é legal de ver, eu acho que é uma questão do cidadão também, não só lá dos nossos colegas, eles entendem que inovação é alguma coisa disruptiva. Alguma coisa que não existe, é uma coisa que você ganha muito dinheiro, é você inventar um celular, é você inventar uma coisa nova. E quando a gente começou com as palestras, que tem o Café Tech, que são palestras que acontecem uma vez por mês, e a gente começa a passar para ele, não, inovação é um processo, qualquer coisa que você fizer diferente, que deu uma economia, nem de tempo, de produtividade, aumentou qualquer ganho que você teve naquela atividade, você já está inovando. O pessoal olha, mas então eu faço inovação todo dia. Eu falei, você faz inovação todo dia, só não sabe disso. As grandes empresas, principalmente atualmente os bancos que acordaram para isso, né? Eles falam assim, olha, eu vou criar uma outra entidade para abrigar aqui diversas empresas pequenas que estão começando, startups inovadoras, que delas, eu sou cliente do produto delas? Não, nem sempre, mas eu vou deixar esses caras aqui como um celeiro de investimento para que produzam algo, e aí o cenário onde eles estão é de altíssima informação, assim, diversas pessoas incríveis trabalhando juntas, locais onde deixam a pessoa confortável para testar e, quando falhar, não ser algo tão punitivo que gere um trauma para nunca mais tentar de novo. A inovação é um processo que tem uma metodologia clara por ela e que é um investimento, né? Então, a empresa investe nesse tipo de processo para que colher um fruto muito lá na frente, né? O que não se pode pensar é que a inovação é algo que é a curto prazo, né? Imediato e certeiro, né? Então, tanto que aqui a gente vai ter um ambiente que tem puff, caso a pessoa queira, sei lá, descansar um pouco ou até trabalhar direto do puff na rede. Vai ter um alimento mais saudável, o alimento não tão saudável também tem disponível. O horário, às vezes quer trabalhar de casa, se sente melhor. Então, poxa, tudo que eu puder pensar de forma a desbloquear isso, eu desbloqueio a inovação. E, ao mesmo tempo, é uma luta em todos os lugares. Não se engane que o cliente vai estar assim, olha,
Mas eu sou acostumado com comando e controle, né? Porque o cara preenchia um relatório aqui dizendo o que ele fez e o que ele não fez, e eu ia cobrar pelos dois. Então, assim, é uma mudança de mercado que eu acho que os grandes que estão lá na frente já estão enxergando, que se a gente não abraçar uma mudança desse tipo, talvez a gente tenha muita chance, né? E eu fiquei, assim, muito intrigado com a Olivia, como que ela, na área do direito, foi abraçar o mundo das startups. Pois é, na verdade estudando uma das vertentes da nova advocacia 4.0, que é o direito para as startups, para alcançar esse pensamento disruptivo, porque durante 10, 11 anos advoguei para empresas tradicionais, que deixa para a última hora. O advogado é sempre o último. Não, quando a bomba estourar, joga na mão da Olivia que ela resolve, ou tenta resolver, né? Onde o advogado entra mesmo. Pois é, só que vamos imaginar uma situação. Se tu me chama no início do seu projeto e eu já consigo trabalhar com você algumas situações para evitar que a bomba lá seja uma Hiroshima, que ela seja só uma granada. Entende o pensamento? Então a gente trabalha junto, e quando chegar, se a bomba chegar, às vezes ela chega, porque a gente tem um mundo muito, como é que se diz? Eu não posso falar mundo cão, mas eu vou falar, com relação a impostos e demais taxas e demais burocracias para as empresas, então sempre chega um problema e o problema pode ser amenizado. Então eu comecei a estudar para atender as startups, porque eles pensam dessa forma, errar agora para não errar depois. Então, vamos fazer dessa forma, fazer desse caminho, para quando a bomba chegar ser só um estalinho de festa junina, entendeu? Dá para fazer isso? Dá. É difícil? As pessoas estão acostumadas a jogar por último. Hoje você ainda trabalha em empresas tradicionais, assim? E quando você trabalha, você tenta já participar desse processo desde o início, porque você já tem o conhecimento? Eu já tinha um pensamento um pouco arriscado. É difícil ainda, né, tentar eles não convencer, querem, né? Não querem, eles querem deixar realmente, não, você mexe com a lei e eu mexo com o negócio, eu sei fazer negócio. Só que hoje não é mais assim, a questão, as meninas até falaram, a Carol também, de multidisciplinaridade, você tem que trabalhar com todo mundo. Não adianta você deixar o direito lá no canto, o contador lá no canto, o tecnólogo lá no outro cantinho e só o gerente ficar ali com o presidente da empresa decidindo tudo, porque uma hora não vai dar certo. Não tem como. Então ainda tem essa barreira, mas eu tô confiante. Posso fazer um desafio? Claro. Aí, ó, vamos começar a fazer os desafios. Então, na verdade, faz tempo, desde a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente comenta de como trabalhar com startup dentro do governo, né? Por que a MTI não abre um link, né? E promove uma conexão com startups, até mesmo com serviços de governo. E a gente tem sempre, assim, o empecilho sempre é o meio jurídico. Sim. A gente tem um grande empecilho de como o governo contrata uma startup, entendeu? Já tem estudos, na verdade o que acontece é que a startup ela ainda não tem uma lei. Tem uma lei própria, mas essa aí ela foi feita rápido demais. Tipo, não sentaram para trabalhar, porque precisava. Precisa contratar uma PF, uma PJ. Isso, porque começou-se a surgir muitos investidores para as ideias inovadoras. E os investidores, o dinheiro tem que ser taxado, tem imposto. Então, quando o legislador viu essa situação, ele criou uma lei que no final ela acaba sendo ruim até para esse contrato com o governo. Mas já tem teses, já tem pesquisas para poder encaixar. E o que eu percebi que eles estão fazendo muito, os estados fora, é criando hubs e incubando as startups. Então eles contratam e deixam já a startup ali para isso. Entendeu? A gente está estudando alguns, viu o PitGov de São Paulo, que faz um desafio. A gente está estudando alguns mecanismos, né? Mas na hora que a gente começa a conversar no jurídico, o trem até arrepia, daí começa ficando tão difícil. Parece que entra a burocracia. Mas ficando tão difícil, aí a gente vai, não, vamos fazer uma coisa mais fácil, porque aqui isso vai complicar. É verdade, mas tem sim, tem mas saída. Tem que acontecer. Tem que acontecer, na verdade, essa situação. Essas incubadoras que o governo está fazendo, que é o Núcleo de Inovação do TJ, que vocês estão fazendo, é muito interessante porque se vocês deixarem
os de fora ajudarem, porque às vezes os de fora estão sentindo na pele um problema que o servidor às vezes não vê, né? Não tem tempo de ver, a gente sabe disso. Tem trabalhos que, se você chega lá no governo, a pessoa A rotina é cruel. A rotina é cruel. No serviço público. Não tem como. Então, tem saída? Tem, se você abrir a cabeça. Eu acho que o foco é esse. A questão é, abre espaço, abre cabeça e testa. O governo é o órgão que mais testa, a gente sabe disso. Mas não admite erro, né? Exato. Esse é o problema. E a gente está falando aqui de inovação e falando que se deve errar para aprender e fazer mais certo, digamos assim. Né? Se alguém vir na justiça brigar comigo, por que eu contratei essa startup e não contratei essa startup, entendeu? Porque como que eu dei esse ampla divulgação, como que é a igualdade para todos os... Então, assim, esses nuances aí que a gente vai ter que começar a aprender, vamos aprender com a experiência dos outros, e o que é bacana agora eu vou fazer o desafio para você ajudar a gente a pesquisar isso. Aceito, porque o que é bacana desse mundo de startups é que as pessoas se comunicam muito, as pessoas trocam muitas experiências. Então, eu acredito que se tu pegar esse PitGov que você viu em São Paulo, mandar um e-mail e falar, pessoal, eu estou pensando em fazer alguma coisa aqui, eles vão te dar um passo a passo. Não, já peguei, já estamos com o passo a passo todo, já fiz pra isso. Você ver, então, e se você fizer, isso. pegar Recife, que tem um trabalho muito lindo. Por digital, já fui lá conversar com eles, a metodologia deles é ótima sabe, também. Né? O caminho tu já sabe. Não, como sim, virou jurídico. Exato. É sentar Eu com acho que quando a inovação vem, ela supera a legislação, ela supera o Estado, ela supera tudo. Claro que aí eu vou adicionar aqui a inovação mais a grana, né? Você vê um Uber da vida, ele fez a legislação e vai chegando e vai atropelando, depois as coisas acontecem. Aí chega as fintechs, olha, agora é assim, e cria-se, aí depois se regulariza as fintechs. Então, a inovação, ela porque ela também é vai difícil mudando. a gente estar preparado para tudo, né? Sempre vai ter coisa nova. Especialmente o direito. O direito, ele não acompanha, gente, a atual corrida da tecnologia. Não tem como. Quando o direito consegue aplicar uma lei, aquela lei às vezes já não tem mais validade para a situação. Então a gente não vai chegar a um consenso, não tem. A não ser que você pare o mundo para o legislador legislar para você começar. É impossível. Então, tendo isso em mente, tem que se fazer negociação. E aí entra a questão de multidisciplinariedade, né? Se você chamar só o jurídico e não chamar os demais, os negociadores, todo mundo para sentar e falar, pessoal, vamos fazer alguma coisa. Chamar só o jurídico, ele vai falar, vou travar porque a lei é lá E ele atrás. só vai ver ali o lado dele, né? Ele Exato. não entende o lado da outra pessoa. É um caminho aí. Por isso que tem que ter realmente um brainstorm ali com Mas todo aceito mundo, fazer toda uma a empresa. visita. Vamos lá conversar. Mas muito legal esse. E só pra gente finalizar aqui a nossa última pergunta, o que vocês deixariam de dica aí para a sociedade, para realmente eles se tornarem pessoas mais criativas, terem um processo criativo, levarem algumas abordagens para nossa vida mesmo, não só no trabalho, né? E como que vocês lidam também assim com a parte de bloqueio criativo que tanta gente fala, né? Eu acho que assim, no meu lado, na vivência que a gente está tendo, a gente tem que participar. Realmente tem que exercer a cidadania, né? E não adianta só criticar o outro lado, criticar o governo, criticar o que for. Não, eu tô aqui com o chapéu governo, né? Mas o que for. Mas não, vamos lá, vamos usar a criatividade realmente para participar, para interagir, para ajudar, vamos unir forças para isso acontecer. E a criatividade é o maior mecanismo para isso. Essa é a minha visão, assim, principal. Eu acho que eu tenho 2 palavras-chave para isso: diversidade e empatia. Verdade. São palavras-chave para processo criativo, para desbloquear processo criativo, são fundamentais. Eu diria que eu vou de encontro também de participar, de empatia. Mas assim, se permitir por isso que faz sentido de desanestesiar seus sentidos. Porque no nosso dia a dia, a gente às vezes cai no automático. A gente acaba não percebendo várias coisas que estavam na nossa cara. Então, e quando a gente
permite tentar tirar esse véu, o véu de ilusão que poderia ser. A gente acaba vendo coisas, não acreditando de primeira em tudo que a mídia diz, em tudo que certo legislador diz, que as pessoas... A gente começa a questionar. Então, permita-se a tirar esse véu e a questionar as coisas, que a pergunta vai levando e você vai criando. É nas perguntas. Curiosidade, tenha curiosidade. Exato. E eu complemento com faça contatos, faça conexão. Saia da sua sala, converse com as pessoas. Saia da sua sala e participe de algum evento que você não imaginava que você iria participar. E aí fica o convite que eu faço junto com a Carol, né, Carol? Exato. Das reuniões que nós fazemos com o Inspira Talks, que são reuniões mensais para inspirar as pessoas, que nós chamamos empreendedores, pessoas que querem empreender, para sentar e conversar. Uma vez por mês, já incentivando para o SW Cuiabá Women em novembro. Esse é um caminho, e são reuniões para isso, para sentar e fazer isso que nós fizemos aqui agora. É interessante e eu sei que tem bastante gente aqui em Cuiabá que está fazendo isso. Então aproveitem, peguem aí o Instagram, digita lá inovação, tecnologia, e você vai achar muita coisa aqui em Cuiabá bacana sobre o tema. É isso. Mais algum comentário? Muito bom. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo ter esse passinho, né? Porque a gente está começando para ter um Dia Mundial da Inovação, conscientizar mais a nossa população a ser mais criativa, né? E acho que começa assim mesmo, né? A gente falando experiências, vivências, né? Onde a gente consegue aplicar e a gente já vê que a gente consegue aplicar em tudo, né? Esse que é o mais legal. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estão ouvindo a gente por aí. Acompanhe a gente na rede social, no YouTube, estamos também no Deezer e no Spotify. E é isso. E no mais, nada mais. Tchau, tchau. Tchau.